Muito bem, pessoal. Continuando, então, o estudo das tutelas provisórias. Nós vimos a classificação, né, das tutelas provisórias no Código de 2015. Então, ao par, ao lado, né, ao lado das tutelas definitivas, nós temos essas tais tutelas provisórias. E nós já vimos que as tutelas provisórias, elas só existem, só têm razão de ser, em razão das tutelas definitivas, né? A classificação adotada no código veio muito bem, como eu já disse, né? Estruturou muito bem, ao meu ver, a classificação tanto das tutelas definitivas e das tutelas provisórias, fazendo muito bem essa diferenciação. As tutelas provisórias, então, indo ao ponto, elas têm essa classificação entre tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. Tá? Por sua vez, as tutelas provisórias de urgência, como nós já vimos, elas se subdividem: tutelas provisórias de urgência antecipada e tutelas provisórias de urgência cautelar. A tutela de evidência não sofre necessariamente uma classificação. Nós vamos ver ao final desse vídeo um pouco sobre a tutela de evidência, até porque a tutela de evidência, ao meu ver, ela não teve o êxito, pelo menos até o momento, né, de maior relevância, ou de melhor dizendo, aplicabilidade no dia a dia forense. Tá? Mas nós vamos chegar lá. A grande diferença está na própria terminologia, ela decorre da interpretação, da leitura, né, dessa terminologia, tutela de urgência e tutela de evidência. Na tutela de urgência, nós temos, claro, o problema, ou a questão, ou o requisito do perigo da demora, tá? O perigo da demora, da duração razoável do processo, lembram? Tá? Ao par que a tutela de evidência deixa de lado a questão da demora processual e é inserida como uma tutela provisória em razão daquilo que a gente chama de probabilidade altíssima do direito, né, verossimilhança muito grande, tá, e que impõe, portanto, uma atuação de satisfação de direitos de forma antecipada. Mas nós chegamos lá. Vamos ficar por hora, então, nas chamadas tutelas provisórias de urgência, né? Onde nós encontramos essa classificação e eu retorno para afirmar bem a posição e a explicação. A tutela provisória de urgência, tá? Ela, na subdivisão, ela encontra essa classificação. Tutela provisória de urgência antecipada, anotem de novo isso, é aquela que o resultado, né, o efeito da decisão do juiz acaba por satisfazer direitos subjetivos. Ou seja, a tutela antecipada ou tutela satisfativa, mas o código utiliza a terminologia tutela antecipada, tutela provisória de urgência antecipada, é aquela que chega no mundo fático, é aquela que realiza direitos no mundo fático. Né? Okay? Ao passo que a tutela cautelar se diferencia da tutela provisória de urgência antecipada na medida em que atua mais próximo do mundo jurídico, ou seja, ela garante que para o futuro as tutelas definitivas, né, a utilidade das tutelas definitivas, ela garante, ela não satisfaz, mas ela, claro, ela viabiliza que no futuro seja possível o desenvolvimento de uma tutela definitiva e sendo útil, né? Porque não bastou a Constituição nos trazer a regra ou o princípio da duração razoável do processo, né? Nós temos que também ter delineado, vamos assim dizer, essa tutela provisória chamada cautelar para garantir exatamente que no futuro ainda tenha utilidade, e aí vamos dizer, utilidade do processo, ou seja, da tutela a ser obtida através
do processo. Ao passo que, fazendo um comparativo direto entre antecipada e cautelar, né, eu poderia resumir em tutela satisfativa e tutela de garantia. Tá? Então, é claro que isso influi, nós vamos ver hoje também, né, na nossa aula de hoje também, isso influi na análise dos requisitos, porque me parece também tranquilo de vocês entenderem que para satisfazer antecipadamente direitos subjetivos é uma situação mais grave, é uma situação que pode causar, se equivocada, né, um prejuízo maior, muitas vezes irreparável. Né? Portanto, os requisitos para a concessão de uma tutela provisória de urgência antecipada necessariamente são, na medida do possível, diferentes, né? Na medida diferentes daquela decisão em que o juiz apenas garante que no futuro seja possível o desenvolvimento de uma tutela, por exemplo, de uma tutela de execução. Tá? Nós vamos ver hoje, eu pensei nessa videoaula trazendo alguns exemplos para vocês, né? Para que vocês possam perceber em exemplos essa diferença e não ficar apenas nessa explicação que a gente chama de talvez uma explicação teórica, né? É importante o conhecimento teórico, né? Mas é também importante que a gente enxergue essa teoria aplicada um pouco na prática. Né? Então, eu tomei a liberdade de fazer um quadro aqui para vocês, em que a gente pode comentar alguma coisa sobre exemplos, né, de tutela provisória de urgência antecipada, e depois a gente vê alguns exemplos de tutela provisória de urgência cautelar. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesses dois quadros. Bom, como disse na aula passada, o dia a dia de juiz estadual ou juiz federal que trabalha em ações que a gente chama da área de saúde, né, fica fácil de enxergar exemplos, né, que eu colhi quando exercia a magistratura civil, né, agora estou só na magistratura criminal, na jurisdição criminal, mas colhi na minha cabeça algumas situações assim em que me parece sejam claras de satisfação de direitos subjetivos de uma forma antecipada. Né? Quando o autor, né, ele promove ação, seja contra o município, contra a União e contra o Estado, os três entes em conjunto, a competência aí passa a ser pela presença da União na competência da Justiça Federal. A maioria dos casos não vão para a Justiça Federal, a maioria dos casos ficam na Justiça Estadual, porque o autor ele promove a ação apenas contra o município ou contra o município e o Estado. Né? Mas as ações chamadas de saúde, elas trabalham em razão de incluir ou não incluir a União, tramitando, seja na competência da Justiça Estadual, seja tramitando na competência da Justiça Federal. Então, esses três exemplos iniciais me parecem muito claros, né? E vocês podem entender ali de que satisfazendo direitos subjetivos, né, claros, de tutela provisória de urgência antecipada. Quando o juiz determina, porque preenchidos os requisitos, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas eu antecipo para vocês, quando o juiz verifica, de acordo com a prova dos autos, que efetivamente há uma necessidade, né, do paciente, ora autor, receber aquele medicamento, porque a demora razoável do processo, né, coloca em risco até mesmo a utilidade como tratamento, a utilização daquele medicamento, né, principalmente em doenças graves, né, me parece que não há dúvida de que o juiz, quando ali decide, determinando, por exemplo, o coordenador regional de saúde, a entrega daquele medicamento, ele está dando uma decisão, ele está proferindo, melhor dizendo, uma decisão que mexe, né, que interfere na esfera fática. Né? Ele, ao dar a ordem, né, o coordenador regional de saúde, ele diz, muito bem, eu vou cumprir a ordem, mas cadê o dinheiro?
né? Onde é que está o dinheiro, né? Aquela dinheiro que estava aqui, né? Aquela coisa que aparece no Fantástico às vezes. Bom, então o juiz ele não basta ele dizer condeno o Estado a entregar, porque isso não vai fazer com que o medicamento chegue nas mãos no momento certo, nas mãos daquele que necessita. Então o juiz ele determina, ele não vai condenar, ele não está antecipando uma sentença, um julgamento, né? Ele está analisando de uma forma provisória que naquele momento, em razão da urgência demonstrada, da necessidade daquele medicamento, que não pode esperar porque coloca em risco o próprio tratamento, ele vai intervir na esfera fática, isso que eu quero dizer, ele vai intervir na esfera fática e vai transformar um direito, mesmo que ainda não submetido àquilo que a gente chama de uma cognição profunda, né, acentuada, né, que demora, porque tem que ter o contraditório, o juiz ele vai determinar o bloqueio de determinado valor na conta do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou seja, do município ou da União, né, ele bloqueia aquele valor, ele entrega aquele valor para, por exemplo, o coordenador regional de saúde. O coordenador regional de saúde ele adquire o medicamento e entrega para o autor da ação em razão de uma decisão provisória. Significa o que a provisoriedade nesse momento, como eu já expliquei para vocês? Significa, espero que não, mas pode significar que, afinal, depois do contraditório, feita a perícia, né, que faz parte de meio de prova, né, que constitui e materializa contraditório, o juiz, afinal, vai chegar à mesma conclusão. E, afinal, veja bem, o juiz ele vai proferir uma sentença de efeito condenatório, que vai formar título, que no futuro possibilitaria pedir a tutela de execução. Então, entenderam? O juiz, quando ele dá uma tutela, uma liminar, como tutela provisória de urgência antecipada, na realidade ele está antecipando uma tutela de execução. Ele está indo lá na frente, passando por cima de todo o contraditório. Então, se vocês olharem isso numa balança, né, vocês vão enxergar, o juiz ele está fazendo prevalecer a efetividade da jurisdição, mas, consequentemente, ele está, porque no início, porque ainda não submetido a um contraditório pleno, a uma cognição que a gente chama exauriente, ele está causando um prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ele está cumprindo o devido processo legal, mas ele está fazendo prevalecer na balança, né, fazendo prevalecer a efetividade da jurisdição em detrimento do contraditório e da ampla defesa. Porque normalmente o que acontece? Eu tenho que equilibrar. Né? Eu tenho que oferecer o contraditório e a ampla defesa e ainda manter a efetividade da jurisdição. Em determinadas situações que a gente chama essas de urgência, o juiz necessariamente ele tem que desequilibrar. Ele vai fazer prevalecer o princípio da efetividade da jurisdição, mas necessariamente pela urgência, né, ele vai tirar contraditório, diminuir ampla defesa. E claro que com isso ele acaba correndo um risco maior de errar. Mas um erro que eventualmente pode vir a ser retificado, né, corrigido juridicamente, mas raramente, e por isso nós temos ali no nosso quadro um asterisco, mas raramente eu vou conseguir, tá, corrigir isso na esfera fática. É um dilema, é um dilema. Tá? Como o juiz ele não pode negar a jurisdição, tá, e não decidir no momento adequado pode caracterizar negativa de jurisdição, existe o instituto. Se existe o instituto, eu tenho que pesar. É decisão difícil, porque pode o juiz aqui determinar a entrega de medicamento que depois a perícia demonstra que esse medicamento, em que pese indicado
à época por um determinado médico, ou por 2 ou 3 médicos, mas de acordo com a perícia feita no processo, não tinha apenas esse medicamento, tinha outro medicamento, por exemplo. O juiz, ele aí, nesse momento, ele pode reverter, entenderam? Ele pode reverter a decisão dele, ele pode revogar a medida liminar, dar a sentença, julgando improcedente o pedido, mas a pessoa consumiu a medicação. Certo? E isso cria, claro, um problema dentro do processo. Né? E normalmente esse problema não tem solução, porque esses medicamentos que nós estamos falando e que não são fornecidos pelo SUS, né, normalmente são medicamentos caros. Né? Mas também, mas também, negar simplesmente porque é caro, porque se corre o risco, então seria negar a própria jurisdição, e isso a gente não pode fazer. Tá? A mesma situação a gente vislumbra nessas duas outras dos outros dois exemplos. Né? É muito comum, isso acontece muito em plantão judiciário. Né? Assim como tem plantão médico, tem plantão judiciário. E o plantão judiciário, ele hoje em dia não é só penal. No início da minha jurisdição, quando comecei a trabalhar com o juiz, praticamente isso era questão penal. Era o direito de ir e vir. O sujeito estava preso e queria uma liberdade provisória. Isso era matéria de plantão. Hoje em dia, divide-se muito essa matéria. E eu vou dizer para vocês, melhor dizendo, é, tem acontecido, pelo menos na Justiça Federal, tem acontecido até mais plantão de medicamento, ou melhor, de internações, de UTI, do que prisões. Tá? O momento que a gente vive agora, então, é mais propício a isso. Né? Chega o autor, né, protocola a petição inicial, depois do horário de expediente forense, nós entramos em plantão, e normalmente acontece nisso, nesse momento. Né? Então, nós temos uma situação em que vem um laudo médico, vem um atestado médico, dizendo que fulano encontra-se necessitando de UTI, né? Está provisoriamente em respiração mecânica, mas precisa de um leito de UTI para um tratamento mais eficaz, de menor risco, né? Que não basta só a intubação, não basta apenas a ventilação mecânica. Há necessidade de uma UTI, de um leito de UTI completo. Né? E a gente sabe que é limitado o número de leitos de UTI, não só numa cidade de interior, mas até mesmo na capital, e principalmente agora que a gente vive esse momento da pandemia. Então, isso acaba acontecendo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, como eu expliquei para vocês. O juiz, quando decide acerca de determinar a internação em UTI, aí o problema fica até maior do que a decisão de entrega de medicamento, que é uma questão só econômica, né? Porque se os leitos de UTI estão lotados, a ordem do juiz invade a esfera fática, mas invade a esfera fática dentro de uma área que não é dele, né? Que é do ato médico. E se nós não temos leito de UTI efetivamente, né, como cumprir essa ordem? Aí não adianta bloquear valores, né? Aí não adianta bloquear valores. Então, essa decisão é uma decisão em que o juiz ele confia, ele não tem outra saída, ele confia, né, na informação que vem naquele momento do médico assistente daquela pessoa que se apresenta como autor, normalmente representado, né, pela esposa, ou pelo esposo, pelo filho, enfim, pelo parente. É uma situação em que eu quando me deparo, eu, quando possível, tomo cuidado de conferir, né, de fazer a ligação, determinar que um assistente meu faça a ligação e converse com o médico assistente lá no pronto-socorro onde ele está, né, sendo atendido no PA, né, como a gente disse, para ver se a situação mudou, para ver se ele, quanto tempo ele pode permanecer em ventilação mecânica sem estar em UTI, né, se é possível, por exemplo, o transporte dessa pessoa. São situações que passam
totalmente do nosso trabalho, né? Porque nós não somos juízes, advogados, promotores preparados, né, para essa ciência, né? Então nós necessitamos realmente é, desse apoio, né, técnico, né, desse conhecimento técnico científico para amparar a decisão e até mesmo, né, infelizmente, da existência de um leito. Às vezes a gente tem um leito, por exemplo, em Rosário do Sul, mas a pessoa está aqui em Santa Maria. Será que é possível esse transporte? A família também normalmente fica aí, justificadamente com muita dúvida, né? Não quer, não quer abandonar o seu ente querido ali, né? E numa situação que vai de UTI para Rosário do Sul e a família fica aqui em Santa Maria, né? Então são situações que eu estou trazendo para vocês como exemplos, assim, para poder materializar um pouco, né, por que existem essas chamadas tutelas provisórias e por que a gente classifica elas como tutelas provisórias satisfativas de direitos subjetivos, no sentido de mostrar para vocês como é difícil verificar a prova, né, porque eu não tenho contraditório. O contraditório não é uma coisa ruim. O contraditório é bom, porque o contraditório te coloca como juiz diante das posições devidamente demonstradas, e ali a gente tenta enxergar a verdade dos fatos, porque dizer o direito normalmente é fácil, né? Veja esses exemplos que eu estou dando para você. Dizer o direito aqui é muito fácil, a questão é enxergar se é verdadeiro o fato. E esse verdadeiro fato é que realmente caracteriza a necessidade extrema, né, do contraditório para o esclarecimento da verdade formal, né, que eu digo nos autos do processo. A realização de uma cirurgia, quando o juiz determina a realização de uma cirurgia, óbvio, ele está invadindo, ele está pulando, né, da esfera judicial abstrata, né, de dizer o direito para determinar a cirurgia. Claro que ele não vai determinar como ato médico, isso vem amparado por pareceres médicos e normalmente do próprio Sistema Único de Saúde, que reconhece a necessidade, por exemplo, de uma cirurgia de, de quadril, né, em que tem que se haver ali uma prótese de quadril, a pessoa está sofrendo com dor. São situações é, de cirurgia, normalmente a cirurgia de quadril, em que a pessoa já vem sofrendo com dor e entra naquela fila de espera, né, para fazer a cirurgia, e o juiz nesses casos, ele, claro, já não tem aquela tamanha urgência comparado com a UTI, né? Mas também, quando o juiz determina, convencido disso, de fazer, de determinar, melhor dizendo, a realização da cirurgia, ele está intervindo lá no mundo fático, né? Depois, esses efeitos lá, quando a gente entra no mundo fático não se resolve. No mundo fático não tem, se resolve no sentido de reverter, né? É o risco que eu estou dizendo para vocês, o risco que tem dessa decisão sem o devido contraditório, mas também dar uma decisão afinal depois de muito tempo, que essa duração razoável do processo passa a ser irrazoável, né, diante dessas três situações que eu estou colocando agora para vocês. Então, evidentemente que o juiz ele tem que se atrever, vamos assim dizer, né, conforme a lei processual lhe permite, por isso o Instituto existe. Tá? Exemplos diferenciados nós vamos ver então como exemplos de medidas cautelares, né, de medidas de urgência, mas cautelares. Ela não invade dessa forma tão forte o mundo fático. Tá, pessoal? E outros exemplos que eu coloquei para vocês, o pagamento de pensão alimentícia, né, também é uma situação em que o juiz, ele, naquele momento em que ele vai dar a decisão provisória, e por isso ela é provisória, né, ele não tem a certeza, né, mas tem que verificar se há uma probabilidade daquele direito, se realmente há uma necessidade daquela pensão alimentícia, né, tem que examinar o chamado binômio, né, tudo isso tem que ser é, examinado pelo juiz, fazendo prevalecer, portanto, a efetividade da jurisdição em detrimento do contraditório. Mas volto a insistir com vocês, essas situações, gravem bem isso, são situações que, em que pese aconteçam, muitas vezes,
isso deve ser visto pelo juiz, pelo advogado, pelo promotor, deve ser visto como extraordinário. Isso não pode virar, isso não pode ser o ordinário. O ordinário é o equilíbrio. É o equilíbrio. Vamos dar contraditório e ampla defesa e manter, sempre que possível, a utilidade ou a efetividade, né, da jurisdição. Certo? A reintegração de posse, né, também é uma situação em que a pessoa sofreu o esbulho e pede ao juiz que profira uma decisão que lhe coloque de volta na posse de um bem imóvel, por exemplo. É uma decisão que permite a decisão liminar, né? É um momento, uma situação que permite uma decisão liminar, mas que também o juiz ele tem que pesar, tem que analisar se há prova de que realmente ele sofreu o expúlio, né? E se há urgência no caso concreto. E se ele assim concluir, bom, então nós vamos antecipar o que? Tutelas satisfativas. Na realidade é isso que eu quero mostrar para vocês. Todos esses exemplos aí de tutelas que a gente chama antecipadas satisfativas são exemplos que o juiz na realidade antecipa a chamada tutela definitiva de execução. Né? Só que deixa de ser definitiva exatamente porque o juiz necessita depois de confirmar ou revogar. E esse confirmar e revogar é que pode causar, né, prejuízos também irreparáveis. Né? Entenderam? E é por isso que essa norma, que eu fiz questão de deixar aqui o asterisco para que vocês chamar a atenção de vocês e também a minha, para que eu não esqueça de falar isso, é o problema que surge do legislador colocar isso como regra. Né? Se vocês fizerem a leitura, né, desse parágrafo terceiro, vocês, não sei se vão concluir comigo, mas parece que dificilmente o juiz daria uma decisão de tutela provisória de urgência antecipada. Vejam bem a redação. A tutela de urgência de natureza antecipada, quando o legislador está fazendo isso, está falando isso, ele está dizendo a tutela de urgência de natureza satisfativa de direitos subjetivos, né, entendo assim, ó, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, a construção do Instituto, o legislador, nessa construção, coloca essa regra. Essa regra impõe responsabilidade ao juiz. Né? O risco é transferido ao juiz. Porque, afinal de contas, cabe a ele o exame, né, dessas consequências da decisão que interfere no mundo fático. Como preservar, né, a reversibilidade? Como preservar isso? Né? A forma mais fácil seria negar a jurisdição. Então, em conclusão, assim, por experiência do dia a dia, né, eu normalmente eu passo por cima dessa regra, que ao meu ver impediria a concessão da própria tutela antecipada, né? Chamar tutela provisória de urgência antecipada, a gente ainda tem a mania de chamar tutela antecipada, tá? Que era a denominação utilizada no anterior código com aquela alteração de 94. Eu passo por cima quando decido, e claro, verificando presentes os requisitos lá do caput, né, do artigo 300, né, presente a probabilidade alta, né, do direito, presente a urgência, né, eu mesmo, diante desta regra, para não negar jurisdição, porque isso, o acesso à jurisdição, o acesso ao Poder Judiciário é garantido na norma constitucional, eu afasto o parágrafo terceiro. Eu interpreto o parágrafo terceiro no sentido de a minha decisão pode ser revertida. Pode ser revertida. E naquelas situações em que é possível, eu posso, como juiz, para manter a regra, de alguma forma, porque a gente não pode simplesmente afastá-la, né? Eu posso manter a regra, quando possível, exigindo, por exemplo, uma caução, né? Uma garantia.
garantia. Mas tem que se ter cuidado com isso, porque a maioria das pessoas que buscam, por exemplo, essas situações de ações de saúde, uma internação em UTI, a pessoa está lá no PA, na UPA, são pessoas pobres, pessoas que não têm como dar garantia. Se a pessoa não tem como dar garantia, eu não posso simplesmente negar a jurisdição, entendeu? Então, essa garantia, ela é exigível quando possível. Tá? Ok? Sob pena do juiz estar negando a própria jurisdição. A minha visão, né, que eu estou passando para vocês assim como professor e como magistrado já há bastante tempo. Certo? Essa questão da reintegração de posse, vocês só anotem ali como último exemplo que alguns autores colocam, até não vou dizer que está errado, né? São situações em que também são colocadas a reintegração de posse como exemplos de tutela provisória de evidência, mas a gente chega lá. Tá bem? Exemplos de tutela provisória de urgência cautelar. E o que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês que, em que pese também provisórias, em que pese também urgentes, né, são situações que, em relação a esse asterisco, tá, elas não estão subordinadas. O próprio legislador ele se deu conta dessa diferença, tá, evidentemente. Porque, veja bem, quando o juiz determina o arresto, explicando para vocês assim, bem simplificadamente, né, o que é o arresto? O arresto é uma medida, vamos assim dizer, de constrição, né, de separação do patrimônio de alguma pessoa na condição de devedor, de suposto ou provável devedor, tá? Então, se separa parte do patrimônio ou o todo do patrimônio, a fim de que o proprietário, né, desse patrimônio, ou de parte desse patrimônio, ele não possa mais exercer todos os direitos inerentes à propriedade daqueles bens. Né? Ele pode, quem sabe, continuar usufruindo, né, tendo a posse, né, mas ele, por exemplo, não pode vender, não pode alienar. Com isso, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer com que, como eu expliquei rapidamente na aula passada, no vídeo passado, ele vai garantir, ele não vai estar satisfazendo o direito do credor, ele vai estar garantindo que, no futuro, com a duração razoável do processo, né, condenado no processo de conhecimento ao devedor, esgotadas as instâncias de recurso, né, transitada em julgada a decisão, seja possível pedir ao juiz a tal tutela definitiva de execução. Porque a tutela definitiva de execução, como nós acabamos de ver, quando ela é provisória, ela satisfaz direitos. E para satisfazer direitos, normalmente satisfaz direitos através de transformação do patrimônio em dinheiro e entrega do dinheiro. É uma tutela de transformação, normalmente. Tá? Então, se não tiver patrimônio daqui a 2, 3 anos, o devedor condenado acaba por não ser constrangido, sentido próprio da palavra, a realizar o pagamento, cumprimento da obrigação a que foi condenado. Aí não adianta nada a condenação, porque o autor da demanda, ele não quer a condenação ao pagamento, ele quer o pagamento, né? Eu já falei isso para vocês. Então, quando o juiz determina o arresto, né, a separação de parte de um patrimônio, é claro que tem que haver urgência. Não vou fazer isso sem haver urgência, sem haver também probabilidade de direito, né? Mas é bem mais reversível e quando revertida, isso que eu quero dizer, não deixa muito, entre aspas, né, prejuízo. Aquele devedor que afinal não é reconhecido como devedor tem o seu patrimônio liberado.
e usufruiu aquele patrimônio, por exemplo. Diferente de determinar a entrega de dinheiro, né? Como naquela situação em que o juiz, por exemplo, aqui, né, ele determina o pagamento de pensão alimentícia, ele determina a entrega de dinheiro, ele não está determinando a separação do dinheiro para no futuro, quem sabe, entregar. Ele está, como tutela antecipada, entregando dinheiro. E aqui eu posso determinar não a entrega do dinheiro, e sim a separação do dinheiro. Bloqueia aquele dinheiro lá no banco, na poupança, e deixa lá o dinheiro em poupança, melhor dizendo, né? Tira da conta que estava sobrando, deixa numa poupança, numa conta remunerada judicial, aguardando o desfecho final da demanda. Se não for procedente, libera o dinheiro. Se for procedente, entrega o dinheiro, entendeu? Para o ganhador da demanda. Vejam que é diferente, o juiz aqui ele agiu em garantia de direito e não de satisfação imediata de direitos subjetivos. A mesma coisa na questão de sequestro, a diferença aqui não é relevante para o momento, mas só para vocês não deixarem passar isso em branco, né? O sequestro é quando o objeto da demanda é um bem específico, né? Então, para que aquele bem não seja alienado, não seja deteriorado, por exemplo, o juiz determina que, enquanto durar o processo, aquele bem fica separado e protegido. Ele está garantindo utilidade de futura tutela. Gravem bem isso. A grande diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar é essa, né? Uma é satisfativa de direito e a outra, o que é? Uma garantia de futura utilidade de tutelas definitivas. Essa é a diferença, né? Arrolamento de bens também, porque no momento em que o juiz determina, vamos ver qual é o patrimônio que essa pessoa tem, um conjunto de bens, né? Então, isso também já devidamente registrado, impõe restrições ah, no, no exercício da propriedade, né, de todos os direitos inerentes à propriedade. E o outro exemplo que eu acho que até utilizei na aula passada, né, é exatamente essa chamada produção antecipada de provas, né, para que eu garanta, porque os três primeiros exemplos eu estou garantindo futura utilidade da tutela definitiva de execução. Quando eu estou falando de produção antecipada de prova, eu estou falando de, quem sabe, garantia de utilidade de futura tutela de conhecimento, né? Porque a tutela de conhecimento é aquela que necessita dessa produção de provas. Por exemplo, o pedido ao juiz de forma liminar de perícia. A perícia normalmente é feita lá no meio do processo, durante a fase de instrução, né? Mas a gente pode pedir como medida cautelar, porque aí a perícia vai receber o material a ser periciado ainda mais recente, portanto, a demonstração da verdade dos fatos é melhor, a fotografia, vamos dizer assim, ela vai ter mais nitidez, tá? Portanto, o juiz ele determina, na realidade, não a satisfação de direitos, né? E sim a garantia de que, para a tutela de cognição, aquela prova fica preservada, né? Ok? Para a utilização futura. Hoje se consegue muito e por isso se perdeu ou perdeu algum significado de buscar isso no Poder Judiciário, porque nós temos condições de fazer isso através de tabelionato, né? Chamada ata notarial, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente, em vez de procurar o Poder Judiciário, nós podemos procurar um tabelionato e pedir ao tabelião que lavre uma ata descrevendo a situação fática, né, dando fé pública, para que eu possa utilizar isso em futuro processo de conhecimento, buscando a tutela de cognição, certo? Mas pode ser feito também através de tutela jurisdicional, e aí, no caso, seria tutela jurisdicional provisória, de natureza cautelar. Certo, pessoal? Aqui nós vimos, então, alguns exemplos para ficar bem clara essa diferença entre as chamadas tutelas provisórias de urgência antecipada e cautelar. Essa foi a ideia. Muito bem. Então vamos ao artigo
300. Né? A matéria permitiria muito mais explicações. Né? Eu estou deixando de lado todo o aspecto procedimental da concessão, né, da tramitação dessa tutela provisória de urgência. Né? Mas o que me interessa nesse momento para vocês é passar para vocês essa diferença, né, entre tutelas definitivas e tutelas provisórias, a diferença entre as tutelas definitivas e as diferenças entre as tutelas provisórias. Tá? O artigo 300, ele trata exatamente daquilo que a gente chama requisitos, olha como eu coloquei, requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Então, eu estou falando da provisória de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar. Os requisitos, e aí eu acho que o código, assim, uma crítica minha, né? Eu acho que o código poderia ter sido um pouquinho mais detalhista, né? Porque uma leitura simples do artigo 300 poderia dar a impressão, né, de que os requisitos são iguais, idênticos para a concessão da tutela cautelar ou para a tutela antecipada, né? Falando resumidamente, né, sobre elas. Mas se vocês olharem, né, o artigo, né, que leva a essa conclusão, mas relembrarem, né, de que para o juiz conceder uma tutela antecipada, ele tem que ter mais certeza, se isso é possível de dizer, porque a irreversibilidade é mais possível, tá, de acontecer. E na medida cautelar, né, na tutela provisória cautelar, como eu expliquei para vocês, é mais possível de reverter. Então, em que pese os requisitos, né, na letra da lei apresentem-se como os mesmos, nós temos que colocar pesos distintos. Isso é que eu quero passar para vocês. Tá? O artigo 300 ele deixa bem claro assim, ó, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que, aí o primeiro requisito, evidencia a probabilidade do direito. E agora vem o segundo requisito composto, e o perigo do dano ou o risco do resultado, ao resultado útil do processo. Uma leitura assim rápida, né, vocês pensariam que são exatamente os mesmos. Eu diria assim, em sala de aula, são quase os mesmos. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? É de que essa probabilidade do direito, tá? Essa probabilidade do direito, ela deve ser vista, como aquilo que vocês já devem ter escutado, essa expressão em latim, fumus boniuris, tá? Ou seja, a fumaça do bom direito. Sim, sim. Se eu estiver diante de um pedido de tutela cautelar, a aparência, vamos assim dizer, a fumaça do bom direito, a aparência do bom direito, cumulado com a situação de urgência, já que é possível e mais fácil a reversão, ok, poderia deferir. Tá? Agora, se eu estiver diante de um pedido que eu sei, como juiz, lá do outro lado do balcão, como eu brinco falando, eu necessito de dar uma decisão cuja reversibilidade é difícil, aquela questão dos medicamentos, a questão da UTI, pensão alimentícia, vocês sabem que é irrepetível. Então, é claro que eu tenho que ver a probabilidade do direito, mas anotem aí a probabilidade do direito como requisito, e é nesse ponto que eu acho que o código poderia ser mais claro, a gente tem que ver com uma probabilidade mais acentuada. Se for para conceder uma medida cautelar, basta uma aparência menos acentuada. Tá? Se for para conceder
uma medida que implique satisfação antecipada de direitos subjetivos, me parece, né, que eu tenho que ter uma probabilidade de direito mais acentuada. O anterior código falava de verossimilhança, era uma conjugação, né, ok? Do exame da prova com a transparência do direito. Me parece aqui que eu tenho que ter aquela situação em que dificilmente, em termos de existência do direito subjetivo daquela pessoa, eu não estou numa conclusão exauriente, né? Numa cognição exauriente, né? Mas eu estou num nível muito forte de que, afinal, a minha sentença vai ser reconhecendo aquele direito. Mesmo que ainda não tenha a citação do réu. Mesmo ainda que eu não tenha a prova total, né, do decorrente do contraditório. Isso não tem nada a ver que o juiz fique contaminado ou se torne parcial na demanda. Não é isso. Né? Na realidade, é aquilo que eu falei para vocês. O juiz, para não negar a jurisdição e não ir naquela questão do parágrafo 3º, né, eu tenho que fazer um exame profundo da prova que eu tenho. Nesse ponto, ela é exauriente. E eu tenho que estar convencido suficientemente de que há uma grande probabilidade da existência do direito subjetivo que o autor alega estar sendo violado. Tá? Muito próximo de expressões de direito líquido e certo, lá do mandado de segurança. Tá? Ok? Muito próximo disso aí. Tá? Ok? O outro requisito é exatamente aquilo que a gente chama em latim periculum in mora. Tá? Procure essa expressão aí no Google, pode ser mesmo. Tá? É o perigo da demora. Acrescente, o perigo da demora mesmo na duração razoável do processo. Então eu tenho que conjugar esses dois requisitos. É mais fácil eu entender dessa forma. Eu tenho que estar convencido de que há uma grande probabilidade da existência daquele direito, né? E que a não satisfação daquele direito subjetivo neste momento torna, afinal, inútil o próprio direito. Né? Então, de nada adianta, afinal, o reconhecimento, realmente ele tinha o direito a uma UTI, né, como eu já falei na aula passada. Isso de nada adianta. Se acontece, isso é negativa de jurisdição, ao meu ver. Tá? Esse perigo da demora razoável do processo que coloca em risco o próprio direito ou coloca em risco, né, a utilidade futura de tutela de conhecimento são os requisitos. São os dois requisitos para a concessão da chamada tutela provisória de urgência antecipada e para a concessão da tutela provisória de urgência cautelar. A diferença é no exame desses requisitos. Tá? Principalmente no tocante a esse requisito da probabilidade do direito. Eu preciso de mais probabilidade de direito para conceder tutela antecipada. Eu preciso de menos para conceder a tutela cautelar. Mas, claro, tem que haver urgência. Por que tem que haver urgência? E o que significa essa urgência? É que se eu deixar isso mais um tempo, ou a tutela jurisdicional almejada como definitiva não será mais útil, ou o próprio direito não terá mais utilidade. Certo? Normalmente, quando eu falo de tutela antecipada, né, satisfativa, eu estou vendo risco quanto ao direito. E quando eu falo de tutela cautelar, eu estou vendo risco quanto à tutela jurisdicional definitiva almejada. Anotaram isso? Isso é importante. Tá? Então, aqui fica essa explicação, né, acerca da interpretação do artigo 300 e sua aplicabilidade quanto aos requisitos
da tutela provisória de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar. Tá? Formalmente, são os mesmos requisitos, mas no exame do caso concreto, eu tenho que ter probabilidade acentuada né, e nem tanto na cautelar. Tá bem? Em razão dos exemplos, né, que eu coloquei anteriormente para vocês e que vocês podem, então, ter isso de uma forma, de uma visão um pouco mais prática. Né? Ok? Muito bem. Ao lado da tutela provisória de urgência, então, eu tenho a tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência, disposta ali no artigo 311, eu fiz questão de transcrever aqui para vocês, porque ele é explicativo por si só. Tá? A tutela de evidência será concedida. Veja só, será concedida, é uma afirmativa. Né? Tá? E aí eu coloquei em vermelho aqui, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco do resultado útil. O que aconteceu aqui, ó, fazendo o comparativo? Se retirou o requisito do perigo mora. Certo? Na realidade, se criou um instituto em que a ideia, a finalidade desse instituto que eu encontrei na doutrina para passar para vocês, daquela que eu concordei mais, né, porque eu tenho uma certa dúvida se esse instituto ele realmente tinha necessidade de ser inserida no sistema processual civil. Né? Eu tenho dúvida se realmente a gente fala isso vai pegar, né? Ok? Porque ele impõe, sim, ele impõe uma retirada do contraditório. Ele deixa o contraditório e ampla defesa de lado, né? Mesmo que não haja riscos de danos. Então, a finalidade qual foi desse instituto? Me parece que como princípio, eu arrisco aí, como princípio foi fazer prevalecer a credibilidade do Poder Judiciário no exercício de jurisdição. Né? Através do quê? Através desse objetivo, dessa finalidade aqui que o Daniel Bittigiero colocou, né? E que a gente capta na doutrina. Na realidade, naquelas situações em que, anotem assim, o direito salta aos olhos, aquela probabilidade, né, que antes eu falei, além de acentuada, ela é altíssima. Eu praticamente não tenho dúvida, né, de que, afinal, na sentença eu reconhecerei aquele direito subjetivo que, infelizmente, foi violado e que não deveria ter sido na esfera de aplicação primária. Esta é a situação. O direito salta aos olhos que, se tiver o titular daquele direito que esperar, mesmo a duração razoável do processo, não é que o direito corre risco, não é que existe um risco da inutilidade da tutela definitiva. Na realidade, há um descrédito da própria atuação jurisdicional, do próprio poder. Né? Porque a finalidade é, então, nessas situações onde o direito não deveria ter sido violado, né? Tamanha a nitidez, né? Não parece justo, eu achei muito interessante a colocação do Mitidiano, não parece justo manter, né, esse peso, esse ônus da demora, mesmo razoável do processo, com o autor. Vamos distribuir, vamos equilibrar aqui. Tá? Vamos equilibrar, vamos distribuir ao réu, equilibrando. Tamanha a verossimilhança, tamanha a evidência, e daí vem o nome, né? A evidência do direito. Tá? Já falei para vocês na outra aula, claro, a ideia aqui é tutela provisória de evidência, ela não tem nada de cautelar,
ela tem tudo de tutela satisfativa de direitos subjetivos, mas independente, anota assim, independente da ocorrência da situação de urgência. Simplesmente em razão dessa evidência, desse direito salta aos olhos, desse direito que salta aos olhos. Essa expressão pode ser utilizada, me parece que ela traduz bem a ideia do Instituto. Em que pese, como eu disse, eu tenho algumas dúvidas sobre a necessidade e se realmente ela vai ter uma utilidade, né, na aplicabilidade, vamos assim dizer, do direito no dia a dia forense. De minha parte, não concedi tutelas de evidência. Né? Não tive, depois do Código 2015, situações em que eu fosse provocado e tivesse concedido. Fui provocado, mas não concedi. Né? As hipóteses, isso eu não posso deixar de passar para vocês, as hipóteses, a ideia que se tem por hora é de que essas hipóteses em que o juiz deverá conceder, né, são hipóteses taxativas, anotem isso que não está no esquema. Tá? E vocês enxergam elas no artigo 311. Tá? Hipóteses taxativas, não são exemplificativas. Rapidamente, e aí já estamos chegando ao final da nossa videoaula. Inciso 1. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Me parece a primeira questão da parte ré. Mas pode-se discutir. Tá? Abuso do direito de defesa, na realidade, anotem assim, ou manifesto propósito protelatório do processo, da demanda, isso caracteriza, anotem, um desvio de finalidade da jurisdição. Entenderam? E a gente vai fazendo as suas conexões. Isso é um desvio. O processo, ele não existe, desculpem a expressão, para empurrar de barriga. Entendeu? Para fazer um jogo de retranca. Eu sei que eu vou ter que pagar, mas eu vou estender ao máximo. Né? Eu vou resistir ao máximo utilizando o Poder Judiciário para isso. Em palavras simples, é a ideia do inciso 1. Isso é abuso do direito de defesa. Tá? Que sofrem também no próprio Código de Processo Civil uma punição, uma repressão, né, a esse tipo de ato, considerando quem pratica abuso do direito de defesa, atos procrastinatórios no processo, isso caracteriza também litigância de má-fé. E na condição de litigante de má-fé, não sei se vocês já viram essa questão na parte geral do CPC, então isso também tem uma punição por si só. Pode ser aplicada uma multa ao litigante de má-fé, tá? Dentro das hipóteses de litigância de má-fé. Mas não fica só nisso. Isso pode ser também, mas o caráter punitivo continua existindo, né? No sentido de que, caracterizado o abuso de poder, o juiz então pode conceder tutelas satisfativas, a fim de punir a atitude da parte, né, litigante no processo, favorecendo a outra parte. Não é no sentido de que ele vai julgar procedente porque há abuso do direito. Não, ele vai julgar procedente porque salta aos olhos o direito e mesmo assim a parte resiste, entendeu? Tá? É nesse sentido a punição. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculantes. É uma hipótese taxativa. O que significa? Significa que o aspecto de direito, tá, já foi examinado por instâncias superiores, tá,
E não deveria mais se discutir isso na esfera de aplicação primária do direito. Mas aconteceu. E, portanto, não havendo também necessidade de comprovação do fato através de outra prova que não seja a documental, né? O que se exige também na questão do mandado de segurança, prova só documental suficiente. Então, nessas situações, como eu disse para vocês, fazendo prevalecer, né, o princípio da credibilidade do Poder Judiciário, né, é possível o juiz conceder, quando provocado, claro, porque não pode ser de ofício, tem que ser provocado, tá? Conceder a tutela satisfativa de direitos em caráter de evidência. Essa é a ideia. Tá? O inciso terceiro também é uma questão de existência forte de prova documental, né, para um caso específico que a gente chama de pedido repersecutório, né, pedido que busca a coisa, né, persegue a coisa. Né. Quando há uma prova evidente acerca do fato, porque nessas situações o mais importante realmente é a prova do fato. Né. Então, o direito salta aos olhos pela própria transparência da prova documental no tocante àquele fato. Né. Então, pelas mesmas razões, né, do inciso 2, né, transparência do direito, tá, tanto o inciso 2 quanto o inciso 3, o juiz ele concede tutela satisfativa antecipada, entre aspas, né, mas tutela satisfativa pela evidência, vamos assim dizer. Tá? O inciso 4, né, me parece também dentro da mesma ideia, né, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e aí a diferenciação. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O juiz já analisa de que a prova trazida, documental, ela não permitirá que o réu oponha a prova capaz. Ou, durante o processo, né, se verifica tal circunstância. Tá? Que gere aquilo que chama dúvida razoável. Ou seja, bom, dúvida razoável é porque nós temos ainda necessidade de prova. Né? A prova documental ela pode apresentar o direito, mas deixar dúvida. Né? A questão aqui é exatamente ao contrário. A prova é tão forte que por isso o direito salta aos olhos, né? E não deixa ao menos uma dúvida razoável. Né? Essa questão da dúvida razoável ela é importante também lá dentro do processo penal, né? Quando o juiz ele absolve, né, o réu na dúvida, né? Em dúvida pro réu, né? Okay? Certo, pessoal? Então, por aqui nós vamos ficando, né? Claro que teria muito mais matéria, né, para falar em vídeo aula, né, aprofundando, mas eu acho que eu consegui passar para vocês nesses 2 vídeos uma ideia, aproveitando, uma ideia razoável acerca das tutelas provisórias, sejam elas de urgência, seja ela de evidência, fazendo as distinções contra as suas finalidades, né, falando sobre os requisitos das tutelas de urgência, falando dos requisitos da tutela provisória de evidência. Certo? Muito bem.